Olá, meus companheiros da Sociedade Espírita Estrada de Damasco e todos aqueles que nos assistirão, né, lá no nosso canal do YouTube, na página do Facebook, em algum momento do seu dia, né, vão poder desfrutar, assim como nós vamos desfrutar agora, né, da continuidade do nosso estudo da semana passada, que falava sobre caridade material e caridade moral, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos itens 9 e 10. Hoje a companheira Regina vai dar continuidade ao nosso estudo, né, para a gente poder falar um pouquinho mais, né, dessa importante mensagem do nosso Cristo para a nossa vida. Então nós vamos iniciar com uma bela canção e em seguida a nossa prece com a Teresa Tabosa. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar e construir meus sentimentos. Nosso Brasil. Amado Mestre Jesus, embalados por essa canção que nos emocionou, onde fala do nosso país, do nosso Brasil. Mestre querido, nesse momento, queremos aproveitar um instante de paz, de harmonia, em que nos encontramos aqui, para nos harmonizarmos, para que possamos ter, Senhor, dentro dos nossos corações, mais paciência, mais fé, mais perseverança. Que possamos, Senhor, na noite de hoje, aproveitarmos o melhor da lição da noite. Abençoa, Jesus querido, a nossa querida irmã Regina, para que ela possa transmitir a mensagem da noite de hoje.
E assim, em teu nome, em nome dos amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar por iniciada a nossa reunião da segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Tereza. Regina, minha amiga, agora toma o leme aí, é com você, tá? Estamos aqui para contribuir, como sempre a gente faz, tá? Conte conosco. Que bom, que bom, que ótimo. Esse capítulo ele é muito importante nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Um capítulo que fala de formas de caridade e a maneira como nós devemos nos relacionar com ela. E é importante a gente levar em consideração essa questão da caridade nesse momento do nosso planeta. É importante para o nosso crescimento espiritual e, sem dúvida nenhuma, nos coloca num outro patamar realmente, mesmo na condição de seres humanos, na medida em que nós nos direcionamos ao bem comum, pensando muito mais na coletividade do que em nós mesmos, né? Muitas das vezes indo na contramão daquilo que a sociedade nos prega, mas, de fato, enobrecendo o nosso interior, que é o que importa realmente, né? Estarmos bem com a nossa consciência. Esse item 10, que é o que eu quero trabalhar com vocês mais hoje, claro, contando com a colaboração dos diletos colegas, né? Importante lembrar a questão da caridade moral. A gente falou muito sobre caridade material e moral na outra segunda-feira. Hoje eu queria me deter na caridade moral e lembrar um pouco o que é que as mensagens nos trazem nesse sentido. O que seria isso? Abnegação, né? Espírito de abnegação, tolerância, paciência. Podem parecer palavras com sentido muito abstrato, mas elas ganham um significado muito importante quando a gente lembra da máxima do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo. Opa, aí entra, né, o significado tão importante da caridade moral. Amar ao próximo, porque quando você pensa no bem-estar do próximo, necessariamente você pode até não se preocupar com o nome do sentimento que você está elevando na direção desse outro ser humano, mas você já está cumprindo essa solicitação sublime desse nosso guia maravilhoso, mentor, governador do nosso planeta Terra, o Senhor Jesus. Então, a partir daí, acho que é importante realmente a gente repensar de que maneiras nós podemos fazer a caridade moral, como é que nós podemos realizar, colocar isso na nossa prática, no nosso cotidiano, na nossa vida de relação com os outros irmãos aqui na Terra, sejam eles quem forem, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos, parentes, irmãos e desconhecidos, por que não? Vou te pedir, por gentileza, Jaqueline, que comece naquele slide que fala sobre caridade moral, por favor, item 10. Eu não vou lembrar o número do slide agora. Estou abrindo aqui, aí você me disse que esse aqui, o anterior a esse, Item 10. fala sobre caridade moral ainda, mas quando entra aqui, ó, sobre caridade material, é que começa o item 10. Isso. Sei mesmo. É importante. Parece uma coisa repetitiva a gente falar sobre o dinheiro, mas, meus queridos, meus caros e queridos amigos, no mundo em que nós vivemos, sob as pressões e as tentações que nós vivemos, falar sobre a questão do dinheiro é muito importante, sim, porque equilibrar a questão da necessidade com o bom uso desse dinheiro, desse instrumento, faz toda a diferença para o nosso crescimento, sem dúvida nenhuma. Eu espero que todos tenham lido os slides
Eles ficaram um pouquinho extensos, foram para 20 e pouquinhos, mas a mensagem está toda aí, e eu agradeço a colaboração da Jaqueline, tá? Jaqueline, foi ótimo quando você abriu e ampliou a letra. Eu não tinha pensado nesse detalhe. Viu, gente, como é que é importante? A gente sempre lembrar de agradecer. Agradecer por tudo. Por todas as colaborações, até as mínimas que a gente recebe, que a gente muitas das vezes não valoriza. Mas vale a pena. A gente aprende muito na medida em que a gente leva em consideração essa questão do agradecimento, né? Ficarmos gratos é importante para a gente começar a reconhecer todos os pontos de luz, todos os livramentos, né? Todas as colaborações que o Mestre Maior coloca na nossa vida. Eu estava falando do livro Dinheiro, escrito por Chico Xavier, um livro de capa verde, que uma vez eu vi, eu tomei conhecimento da existência desse livro na Sociedade Estrada de Damasco. Eu achei fantástico que nosso bom e velho Chiquinho Xavier tivesse pensado justamente na importância de escrever, de filosofar, refletir, trazer para nós a contribuição daquele espírito enobrecido às contribuições dele a respeito do dinheiro. É importante pensar, minha gente, porque olha como é que, em nome do dinheiro, tantas faltas são cometidas contra a lei do Mestre Maior. Quantas vezes essa alavanca que a nossa mensagem aí está falando, né? Nesse item 10, no livro da Esperança, quantas vezes ele foi mal direcionado, mal utilizado, né? E acabou que esse dinheiro, seja em forma de moeda, seja em forma de recursos, riquezas, elementos que são colocados à nossa disposição, quantas vezes esse elemento, essa alavanca foi utilizada na direção errada, e foi, ou a simples existência desse patrimônio serviu de motivo para que seres humanos se machucassem, se maltratassem e até mesmo se matassem. E aí, por aí, a doutrina nos orienta de maneira maravilhosa a respeito do bom senso, né? O quanto a gente precisa separar o que nos é necessário do que é a sobra, o exagero, o supérfluo, o necessário discernimento a respeito do uso do dinheiro nas nossas vidas, levando em consideração não apenas os nossos interesses e necessidades, mas também daqueles que nos cercam. E eu não estou falando só de família, não, porque às vezes a gente pensa logo em família, né? Eu estou falando daqueles todos que nos cercam. Eu me lembro de uma vez em que eu me sentia tão grata, até hoje me sinto tão grata, quando uma colega me arrumou um trabalho maravilhoso, o melhor emprego que eu já tive na vida, e um dia ela ficou desempregada. E eu pensei em fazer caridade moral. Eu não quis oferecer dinheiro. Eu perguntei se ela poderia fazer um trabalho para mim, que eu sabia, eu tinha certeza absoluta que ela poderia fazer. E paguei assim o triplo do que ela estava esperando receber, porque era o jeito que eu tinha de colaborar com ela, por saber que ela estava desempregada e ela poderia, e muito provavelmente estava precisando daquele dinheiro, porque ela tem uma filhinha, né? E estava separada nessa época. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Fiz uma prece antes, pedindo a Deus um meio digno de fazer aquele recurso chegar até ela, sem deixá-la triste, né? Sem ofendê-la, sem macular a forma dela de ver as coisas. Então, eu encontrei essa forma de ajudar e eu achei que foi muito interessante, porque isso só fortaleceu a nossa amizade. Mas alguém tem algum exemplo em que conseguiu transformar o recurso num meio, né, de fazer caridade moral? Alguém tem alguma lembrança interessante para dividir com o grupo? Não? Ninguém?
Eu tenho, assim, alguns exemplos, Regina, mas a gente fica sempre preocupada naquela, né? Não vou ficar falando porque não, para não ficar, não saiba a sua mão direita o que a sua esquerda deu. Mas uma coisa que eu acho sempre bacana de relembrar, a forma também que eu encontro de auxiliar às vezes é dando a vara para pescar, né? Eu não sou muito adepta à questão de dar o dinheiro na mão e contribuir dessa forma diretamente, né? Também gosto de ajudar bem de acordo com o que a pessoa está precisando. Mas uma coisa que eu acho que dignifica, né? Quando você consegue auxiliar através do trabalho. Então, eu busco sempre uma forma de contribuir. O que você gostaria de vender, né? Porque a comida está sempre em voga, né? Nunca sai de moda, as pessoas não deixam de comer. Pode deixar de comprar uma roupa, de investir em alguma coisa de lazer, mas o alimento é sempre muito bem-vindo, né? Em qualquer época, qualquer pandemia da vida, a comida está bombando, né? Então eu busco assim auxiliar nesse sentido, né? De ver qual é a aptidão da pessoa, como que eu posso contribuir, que material que eu compraria que ela transformaria, né, em dinheiro. E eu acho que algumas vezes eu já fiz isso, em algumas outras eu não consegui êxito porque a pessoa realmente estava acostumada a pedir, não queria trabalhar, e aí eu acabei ficando um pouco frustrada, mas com aquela pessoa, não com todas as outras, que às vezes a gente, né, não quero mais ajudar. Mas, enfim, já falamos até nisso de um outro momento. Mas é essa forma que eu gosto de contribuir. Vamos auxiliar, dando dignidade para a pessoa, né? Como você falou, investindo no trabalho dela. Acho bacana isso. Isso aí. De verdade. Podemos passar para o próximo slide? Sim. Ou alguém quer fazer alguma colocação? Não tem ninguém com a mãozinha levantada, não. Se alguém interromper aí, eu te falo, tá? Vamos passar então para o próximo. Então, ainda falando da questão do egoísmo, a gente vê muitas das vezes a falta do dinheiro, a falta do recurso, a falta de possibilidades, né, consideradas capazes de oferecer um alto padrão de vida, né, para algumas famílias e que falta a outras tantas famílias, né? E aí as pessoas resumem dizendo que é falta de dinheiro, muitas das vezes, justamente como a Jaqueline colocou, vai muito de qual é a iniciativa, né, dos seres humanos a quem a gente quer oferecer trabalho, algum tipo de oportunidade, ou então uma formação, um curso, um aprendizado que possa, né, garantir, através do trabalho, de alguma atividade, o acesso a esse recurso. É claro que dá trabalho para a gente, né, quando a gente quer sugerir alguma coisa que outro irmãozinho não em condições, seja porque não acredita em si, seja porque, né, teve pouca escolaridade, enfim, tem uma série de questões mesmo que o ser humano precisa superar para que ele consiga ir em busca desses recursos através do trabalho honesto. E muitas das vezes a questão do trabalho honesto é aplicada. Você tem que vencer questões do preconceito racial para entrar no mercado de trabalho, você tem que vencer a questão, né, da escolarização, fazer cursos à noite, isso demanda força de vontade. Tudo isso, eu acredito que quando a pessoa se determina né, num determinado caminho de busca, né, de trabalho honesto, e facilita. É claro que as pessoas, né, têm aquele livre-arbítrio que nos foi dado por Deus, e aí tem a questão de você fazer do livre-arbítrio, né, as escolhas que cada um deseja, as escolhas que são convenientes, as escolhas que podem trazer, né, algum tipo de facilidade para a vida do ser humano. Mas a busca pelo recurso é uma necessidade de todos nós. Faz parte de tudo que eu aprendi no Livro dos Espíritos, a importância da lei do trabalho. Ou seja,
não é a busca do dinheiro em si, é o aprendizado que o trabalho traz. A questão não é o dinheiro, né? Que é o equívoco que muitos de nós comete, né? De entendimento. A questão não é em si o dinheiro, é o quanto nós precisamos aprender e buscar em nós mesmos e garimpar forças interiores, né? Lapidar o nosso interior na tentativa de crescer e mostrar, de fato, aquilo que tem talento para fazer. Então, a questão é muito mais esse trabalhar o seu próprio interior, né? Descobrir os seus valores interiores, as suas capacidades, botar essa inteligência humana que Deus nos deu para funcionar. E aí o dinheiro, em alguns casos, ele vem por decorrência, muitas das vezes é aliado a outras qualidades que a gente associa, claro que à medida que você usa sempre na direção do bem, e isso frutifica com mais facilidade, porque é inimaginável você ganhar dinheiro utilizando-se de truculência com os colegas de trabalho, colegas de atividade, seja em que ramo for. Então, a gente pensa que é lógico, se você estiver dando o melhor de si, e mesmo que você não esteja tendo uma relação tão próxima com algum tipo de religiosidade, algum tipo de crença, algum tipo de esperança, né, guardada dentro de si em dias melhores, ainda assim, mesmo que a pessoa não associe a algum tipo de religiosidade, se ela consegue melhorar a sua condição espiritual e aplicar, né, as suas melhores qualidades no trabalho, né, esse tempo dedicado ao trabalho, pelas próprias leis do universo em que nós vivemos, vai haver um retorno, mesmo que não seja de forma material, através de moeda, recurso, riqueza, posses materiais. E acho que é importante a gente pensar nisso, porque muitos associam o infortúnio à sorte. Mas o que seria sorte e destino? Nessa questão de ganhar, ter dinheiro, não ter, né? Acho que vai muito também de qual é o nosso esforço, do tanto que nós estamos nos esforçando. Eu acho muito importante quando a gente baliza o nosso comportamento na questão do trabalho, nessa questão também da busca pelo crescimento interno, interior. E aí você, quando trabalha a sua luz, é muito do que eu estou aprendendo nos livros que te faz culto no lar, aqui na minha casa. A gente trabalha a luz interna e depois ela irradia na direção daqueles que nos cercam. Isso é fantástico de se ver. Leva tempo, mas vale muito a pena a gente trabalhar essa luz interna de cada um de nós, muito mais pensando nesse crescimento do que somente na busca dos haveres materiais, né? Alguém levantou a mão? Tem 3 pessoas, Regina. É a Tereza, depois a Luci, por último, Marcelo. Tereza? O Evangelho coloca lá para a gente, né, que a riqueza é uma das maiores provas, né, que existente. Ela é muito maior do que a pobreza, né? Mas a gente sabe o quanto é importante a questão do dinheiro, porque ele traz o progresso, ele é benéfico quando bem utilizado, ele traz trabalho, e trabalho é uma das leis divinas, né? Através dela que a gente adquire o nosso sustento material, e isso é fundamental, né? Deus não colocaria, o próprio Evangelho diz que Deus não colocaria no mundo uma coisa como a riqueza, né? Que fosse que não fosse uma coisa boa, né? Ele não faria isso com a gente, né? E a gente sente muito essa necessidade, né? Porque é através dela que a gente acaba fazendo muitas coisas. E eu me lembrei, quando a Jaqueline falou sobre
dar a vara de pescar e não dar o peixe, né? Eu me lembrei de Chico Xavier. Chico Xavier, ele tinha uma atividade aos sábados à sombra do abacateiro, né? Ele distribuía pão e distribuía cédulas de R$ 1. Era aquela cédula verde, né? Ainda antiga, e ele distribuía ali na mão de cada um aquele R$ 1. E uma vez perguntaram a ele por que é que ele fazia aquela atividade, se não era melhor, ele era o cruzeiro, né? Era o cruzeiro, não era nem real, era cruzeiro. É antigo, hein? Aí ele falou que ele fazia aquilo porque das pessoas que ele atraía ali para a sombra do abacateiro, a maioria delas não tinha a força física nem de segurar na vara, né? Então ele tinha que dar o peixe, porque eles não tinham como segurar na vara para pescar, né? Então isso me fez lembrar. Às vezes a gente, né, às vezes a gente tem que realmente pegar na mão, ajudar e fazer, porque as pessoas realmente não têm condição, não têm aquela sustento, né, nenhum, e às vezes nem a atividade assim, né, de correr atrás. A gente tem que fazer essa caridade moral, que é chegar e conversar e dar um auxílio de alguma forma. Então, isso me lembrou Chico Xavier, mas é bem antigo, hein? É cruzeiro mesmo. Obrigada. Luci. Temos mais uma segunda pessoa, não é? Luci Rosana, cadê você? Pronto. Então, eu acredito também que a gente tem que ajudar, né, aos nossos irmãos a eles estarem pescando, dando esse ensinamento, ajudando, colaborando. Então, eu vivi um momento assim, há uns 15 dias atrás, que eu conheci um jovem e ele tem um bebê. E ele me pediu se eu não poderia ajudá-lo com uma lata de leite e um lencinho. Ele estava trabalhando e não teve mais oportunidade, ele estava sendo ajudante de pedreiro. Daí, o que aconteceu? Ele já retornou aqui na minha casa, ele mora aqui próximo, conheço a família dele, e ele perguntou se nós não podemos ir lá fora, no centro de Mesquita, comprar uns biscoitos, uns doces, porque é isso que ele gosta de fazer, ele gosta de vender. Então, nós combinamos e essa semana ele vai vir aqui para me dar essa ajuda aí. Então, eu quero também fazer aquela coisa, eu quero acompanhar o que está acontecendo. Então, eu não vou dar dinheiro a ele, a esse contexto que é internalizado dentro de mim também. E não vou dar o dinheiro, nós vamos lá e vamos comprar mercadoria, porque eu preciso ajudá-lo a ele fazer esse crescimento, né? A gente tem que favorecer o outro, né? Levar ele a crescer, como nós estamos vendo nesse estudo aí maravilhoso de Regina. E da mesma forma que eu estou com esse contexto de ajudar uma pessoa, eu estou também com outro contexto que ontem minha cunhada veio e nós conversamos, que é a ajuda que nós estamos dando financeiramente para uma pessoa e que quando chegou agora, já tem um ano mais ou menos, desde essa época de pandemia. E quando chegou agora, nós fizemos a grande descoberta que esse dinheiro que nós estamos dando, a pessoa está gastando com bebida, com cigarro, coisa que ela não fazia antes. Nesse inteirinho, tem 2 crianças envolvidas, que, no caso, esse dinheiro seria para ajudar a alimentação de alguma carne para as crianças, né? Ela nos passava que ela fazia isso, comprava sempre leite, carne, dava uma ajuda na alimentação, já que ela também ganha uma bolsa na assistência, lá próximo à residência dela. Então, eu fiquei num conflito danado. Fico com pena das crianças, mas nós também não podemos estar contribuindo com
com esse desvio dela agora para a bebida e para o cigarro, que até então ela não tinha esse vício. Aí o meu coração está apertado. Aí nós resolvemos que a gente vai suspender o dinheiro. Aí eu falei, então, eu creio assim, que a gente pode estar aguardando, né, dar um tempo para ela, a gente vai dizer que agora nós não temos mais condições de enviar o dinheiro, e a gente aguardar para ver qual é a situação, se ela vai diminuir esses vícios. Aí eu fico, meu Deus, como é que fica se a gente aprende, né? A gente aprende a nossa doutrina maravilhosa, e nós percebemos que nós temos que mudar esse contexto. Vai ajudar, não vai? Fica aquele conflito, vai gastar o dinheiro, porque muitas pessoas dizem, a Tereza sempre fala, nos nossos estudos, nós temos que dar o dinheiro, o que ela vai fazer não interessa. Nós temos que fazer a nossa parte, não é isso? Nosso aprendizado é esse. Se o outro vai gastar diferente, mas quando a gente descobre que o outro está gastando diferente, que é muito negativo, aí eu fico com as interrogações. Estou no momento com o meu coração apertado. Aí eu queria ouvir vocês para me ajudarem aí nessa etapa. Nós temos que buscar aquela faísca de brilho dentro da gente que Deus coloca para a gente a todo momento. Mas nós também, né, que brilha a vossa luz, como eu estudei bastante, mas eu tenho que trabalhar o meu coração, mas eu também tenho que ajudá-la. Eu vou ficar mandando uma continha X, que não é pouco, para a pessoa estar investindo no vício. Aí eu estou com a minha cabeça assim, muito em conflito por causa das duas crianças. Obrigada. O Marcelo abaixou a mão, ele quer falar. Não, é o Marcelo. Sou eu agora. Eu tenho eu queria lembrar qual foi o livro, né? Chico ia fazer visita aos presídios, levava cigarro. E aí alguém falou para ele, mas Chico, você leva cigarro para o pessoal, isso não vai? Olha, não sejamos nós o juiz da consciência alheia. Estão querendo isso, eu levo isso lá para eles. Isso não quer dizer que é porque foi Chico que fez que está certo, não. A gente precisa avaliar. Afinal de contas, Chico, assim como nós, é falho. O importante é que você peça, Luci, nas suas orações, uma luz aí, o que seria melhor, entendeu? Porque às vezes o merecimento não é dela, é das crianças. Mas confesso a você que você está aí com, como diria aqui, uma sinuca de bico. Agora eu quero falar sobre o comentário que a Regina fez lá atrás, que eu acho que é interessante, porque pouca gente, ou melhor, muita gente acha que o dinheiro é o problema do mundo. Na verdade, o problema do mundo é a ignorância. Então, qualquer bem que você tenha, água, qualquer bem que você tenha, inteligência, pode ser usado para o mal. Mas nós, espíritas, por algum motivo, devemos ter nos equivocado quando passamos pelas outras religiões, porque a gente não, né, falar de dinheiro, a gente tem maior preconceito com dinheiro, a maioria, né? Olha aí, cuidado, vai perder reencarnação, olha aí. E, na verdade, ela é uma grande alavanca, como falou os parágrafos passados, para alavancar. Então, a gente não deve ter medo de ganhar dinheiro, a gente não deve ter medo de investimentos, e a gente só precisa estar de mão dada com Jesus a fim de que a gente não perca a oportunidade real. Senão, a avareza vai nos tomar, né? O orgulho, a vaidade, a gente vai ficar soberbo achando que só porque a gente tem mais grana do que o outro, a gente está melhor do que ele. E quanto a essa questão de sorte, de azar, eu venho estudando há algum tempo e venho percebendo que nós estamos muito mal informados sobre o dinheiro. E quando esse livro de Chico, né, vem à tona, dizendo que isso é uma grande alavanca do progresso, isso melhorou muito a visão que a gente tem sobre esse que é um grande manancial de melhoria da humanidade. As grandes riquezas, quando bem usadas, alavancam países, né? Cidades e até o mundo. Então, acho que a gente não precisa ter medo do dinheiro, a gente precisa ter preocupação em ser homens e mulheres de bem, porque seja lá qual for a ferramenta na nossa mão, vai ser usada de forma bacana. Obrigado. Agora é você, Ju. Muito obrigado. Boa noite a todos.
É bastante interessante aí a colocação do Marcelo, mas a minha carona vai na fala da Lucy, porque eu acho que, e não obstante aí as receitas que foram passadas, mas eu acho que tem que ser muito objeto da nossa reflexão a dificuldade, pelo menos para mim, né? Para minha reflexão, porque eu tenho uma grande dificuldade, não é com as pessoas que precisam e que a gente precisa até ajudar a segurar no anzol. Não, não são essas pessoas. A minha dificuldade grande, como aquela pessoa que usava o dinheiro para consumir álcool e tudo mais, mesmo tendo criança pequena, a minha dificuldade grande é com aquelas pessoas que, mesmo podendo, tendo força física para segurar o anzol, preferem viver da comiseração das pessoas. Entendeu? Essa que é a dificuldade. Acho que isso é que precisa passar bastante, eu vou dizer pela nossa, mas eu estou querendo dizer mesmo, é pela minha reflexão, né? Porque tem coisas que vamos dizer assim, a teoria nos fala de uma forma que não me convence. Não, Júlio, você tem que fazer independente de como ele vai dar, que destinação vai dar esse valor. Não, espera aí. Aí eu estou fazendo caridade, aí eu estou ajudando, aí eu estou ensinando, eu estou corrigindo. Então, eu tenho essa grande dificuldade, porque da maneira que a teoria é colocada, não me convence. E é por isso que eu estou pedindo aqui a nossa reflexão, ou seja, que falemos um pouco mais acerca disso, né, que eu acho importante. A palavra está franqueada por mim. Então. Mais alguém? Tereza levantou a mão aí. Eu só queria colocar que, na verdade, o que a gente dá é muito importante, a gente doar é muito importante, né? E nós temos muita responsabilidade quando nós estamos doando alguma coisa. O que essa pessoa vai fazer com esse dinheiro também é importante, claro que é importante. O que ela está fazendo? Também nós não podemos não podemos estar alimentando determinados comportamentos que a gente sabe que vai estar prejudicando. Mas isso, se eu tiver plena certeza que esse dinheiro vai ser colocado vai ser desviado, né? Mas quando eu dou, digamos assim, quando eu digo assim, dê sem saber qual o destino que vai... Tudo bem, a gente dá sem saber para que vai esse destino, mas quando a gente tem consciência que aquele destino daquele dinheiro está sendo desviado de tal forma, né, de duas crianças para outra circunstância, de vício e tudo, a gente tem responsabilidade nisso. Então, como a Jaque falou, a gente tem que buscar meios, né, de atingir aquelas duas crianças, né, ou levando alimentação, seja lá como for, pode até acontecer uma segunda situação, ela pode pegar aquela alimentação, como a gente já sabe, e revender aquilo ali para poder fazer uso daquele dinheiro, ainda tem isso, mas continuo a dizer, aí não cai na nossa responsabilidade, porque nossa tentativa foi fazer com que esse dinheiro chegasse em bons meios, né, nos melhores meios. Então, realmente é uma situação muito complicada, mas que a gente também não pode conjecturar demais, porque senão a caridade ela chega atrasada, né? E quando a gente pensa muito, arquiteta muito e deixa de ajudar, a caridade chega de tal forma atrasada que pode morrer alguém de fome, pode alguém morrer de frio porque não faltou agasalho. Então, a gente tem que encontrar algum meio, alguma forma, né? um denominador comum, como diria o Júlio aí, que ele
é muito de encontrar um meio, né? Então tem que encontrar, mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Chegar a essas duas crianças, chegar a alguém que está necessitado. Esse aqui é o grande boom da coisa, né? Obrigada. Marcelo. Ajudando aí o amigo Júlio aí, né? Sem querer botar um ponto final, eu acho que a gente tem 3 fases aí, né? Que é o dinheiro esmola, o dinheiro caridade e o dinheiro promoção. Meio que se confunde o segundo e o terceiro, mas o dinheiro esmola é aquele que é desprovido de compromisso. Isso simplesmente, isso pode ser uma esmola de R$1.000, de R$1 milhão, uma esmola de R$5. Simplesmente você dá para se livrar de uma situação, você dá para aparecer para as pessoas, então isso é uma esmola, porque ele só foi lá, você entregou, você não teve nenhum compromisso com isso. Já o dinheiro caridade, que é aquele que mata a fome momentânea, porque não dá para o cara morrendo de fome ensinar ele a pescar. Melhor você dar logo o peixe para que ele recobre as forças, né, para que ele consiga sair, às vezes, de uma consequência muito atroz, e ele não vai ter condição de pescar, né? É o cara que está doente, ele precisa ir para o hospital e ser curado lá. E o dinheiro promoção, que é aquele, né, que é o dinheiro que você toma parte nele. É onde você vai ajudar a pagar um curso, mas você vai perguntar como é que está. É aquele dinheiro, é aquela coisa que você doa uma parte de si. Esse dinheiro não vai só em espécie, ele vai em comprometimento, em zelo, em carinho. Então, quando a gente consegue, e aqui eu fiz esse dinheiro esmola, o dinheiro caridade, o dinheiro promoção, eu acho que aí a gente consegue se definir em que momento você ou nós estamos, para saber se nós estamos fazendo, que tipo de ajuda a gente está dando, né? A esmola, a caridade ou a promoção. Isso aí. Carminha. Olha que a minha internet tenha melhorado. Olha, gente, tem uma questão em um livro dos Espíritos, eu não vou dizer qual é, porque eu não decoro o número de questões, mas que ela fala não só sobre os recursos próprios que nós direcionamos para ajudar as pessoas, mas também dos recursos que estão na nossa responsabilidade destinar. E essa questão diz que a gente vai responder pelo emprego que a gente faz de qualquer maneira, né? Não me lembro qual é o termo que está lá, que a gente não tem o critério para distribuir esses recursos, porque nós vamos responder pelas lágrimas que poderíamos ter enxugado e não o fizemos porque distribuímos sem critérios recursos sob a nossa responsabilidade. Então, é uma questão séria. Eu acho que a gente tem que buscar orientação, sempre na prece, sempre na oração, sempre buscando que nos intuam, né? Que nos inspirem, que os bons espíritos nos inspirem, porque toda vez que existe uma vontade sincera de ajudar, o universo, como se diz, conspira a favor. Quer dizer, os espíritos estão conosco ali, às vezes até nos direcionando para que a gente faça da melhor maneira. Eu tenho muita dificuldade com isso também, mas depois que eu parei para olhar essa questão do Livro dos Espíritos, eu comecei a repensar um pouquinho disso, de que não importa o que o outro vai fazer, o que importa é a nossa intenção. Sim, a intenção é muito importante, mas e aqueles que nós poderíamos ter ajudado e deixamos de fazê-lo porque distribuímos recursos sem muito critério? Complicado, né? Se eu ajudei ou se eu botei mais lenha na fogueira. Não. Mas importa, né? É a reflexão mesmo. Eu acho a sua fala muito importante. É essa reflexão que a gente precisa fazer. Achei muito legal quando você falou acerca do recurso da prece, porque, de fato, a prece é um norte muito certo. A intuição que vem depois da prece sempre boa, sempre no bom caminho, né? É sempre muito interessante, porque, de fato, distribui um recurso e não
se importar com a consequência daquela distribuição daquele recurso, eu acho uma temeridade, né? Mas o que eu queria falar mesmo é lembrar, né, que um dos grandes objetivos da nossa doutrina espírita é educar. Então, direcionar o recurso de qualquer forma pode trazer um prejuízo. Se não promover a educação, se não promover a mudança do mau hábito, nós vamos estar prestando um desserviço para a sociedade. Eu acho que a nossa reflexão precisa passar também por esse viés. Entendido. Com você, Regina, agora. Já foram todos. Esse silêncio sepulcral depois da fala, né? Só para fechar, minha gente, eu gostaria de trazer um aprendizado que eu adquiri com meu digníssimo marido. Nessa questão da esmola, comentada pelo Marcelo Berlim, eu sempre me preocupei, né, eu achava útil sempre colaborar com algumas pessoas que pediam, né, sempre no transporte, eu sempre encontrava, né, oportunidade de dar um tantinho aqui, um tantinho ali, mas depois que eu conheci o meu marido, eu vi que ele leva muito em consideração a possibilidade de dar o material, o elemento de que a pessoa precisa, muito mais do que dar o dinheiro, e a preocupação me parece que vai muito na direção dessa mesma preocupação do Júlio Filho. Eu já vi ele comprar a comida que a pessoa precisava e evitando com isso deixar um dinheiro que, no entendimento dele, poderia ser mal utilizado, né, ganhar uma finalidade imprópria, e aí ele não concordava em contribuir se não tivesse um mínimo de controle sobre essa situação, porque eu acho que, por mais que eu entenda que ele seja uma pessoa muito generosa, e eu acho que ele é mesmo, mas ele também tem essa preocupação da finalidade, né, da finalidade que vai ser usada, o recurso que está sendo distribuído. E aí eu também passei a refletir um pouco mais sobre isso. Acho que a gente precisa, né, ir aprendendo uns com os outros. De vez em quando eu leio por aí que nós somos mestres, né, uns dos outros, por que não aprender, né, com a experiência alheia, se, assim como o Júlio Filho colocou, vai nos acrescentar, vai nos fazer refletir, vai colocar a gente para pensar e chegar a uma conclusão sobre qual é a melhor finalidade de utilizar os recursos que estão à nossa disposição. E aí a gente repensar, em alguns momentos, essa caridade. Eu vi que a Jaqueline sugeriu, quando a Lucy estava fazendo a sua fala, de levar o material, comprar o material e levar para a família que tem essas duas crianças. Não sei se eu fiz confusão aqui. Mas entendendo que... Foi isso mesmo, Regina. Foi isso, não foi, Jaqueline? Foi. Que o risco de ser desviado seria menor, embora esse risco ainda exista. E é por isso que a gente precisa ter essa clareza de que o livre-arbítrio realmente é do outro, né? A responsabilidade do uso do recurso que a gente repassa, com a melhor das intenções, esse uso é feito realmente pelo outro, e quando a gente doa, seja o nosso tempo, seja o nosso recurso, seja a oportunidade que a gente abre para alguém fazer um curso e etc., é sempre o outro que vai decidir a maneira como ele vai utilizar da melhor ou da pior forma aquela oportunidade ou aquele recurso que chegou até ele. Porque a gente realmente precisa desapegar um pouco dessa questão do controle. Muitas das vezes, o controle, né, que o outro tem, o entendimento que o outro tem, a maturidade que o outro tem, pode não ser aquela que a gente gostaria que fosse, né? Eu sou a irmã mais velha e eu me vejo constantemente na tarefa de colaborar com meus irmãos, todos mais novos,
todos um pouco enrolados, né, nas suas vidas de trabalho, nas suas posses materiais. Então, de vez em quando, alguém me aciona aí para colaborar de alguma forma. E eu fico, assim como o Júlio Filho colocou, me pegando em preces, pedindo discernimento, pedindo a intuição do melhor a se fazer, pedindo aos espíritos de escola mais esclarecidos do que eu, que me ajudem a tomar a decisão certa no momento certo, porque, de fato, a gente não sabe o que se passa, né, na cabeça do outro. E aí a gente fica até questionando, poxa, mas será que eu estou fazendo caridade realmente se eu não pensar bem naquilo que eu estou fazendo, na atitude que eu estou tendo? Né? Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente pensar um pouco melhor, né? Verificar se não é melhor abrir mão, ser flexível em alguns momentos e já não ser mais tão flexível em outros momentos, porque nós estamos vivendo em meio a outros irmãos que podem não ter o mesmo esclarecimento que nós, né? Só para Então, ilustrar rapidinho. Regina, só para Ah. ilustrar esse outro lado, né, que é bem negativo, no sentido do outro não aproveitar, né, as oportunidades que aparecem. Eu tenho um sobrinho que ele parou de estudar no 6º ano por conta de um acidente de moto, imprudência mesmo, né? E ele veio a sofrer esse acidente. Então, interrompeu o estudo ali no 6º ano. Aí, vida vai, vida vem, tem filho, duas filhas e tal, e enrolado, né? Questão de vício também. Aí eu fui oferecer a caridade, fazer a caridade moral, né? E aí, meu filho, vamos ver, vamos mudar esse sentido dessa vida, vamos procurar um propósito. O que você quer estudar? O que você gostaria de fazer? Um curso assim que eu pudesse te ajudar, né, financeiramente oferecer esse curso para você, vamos buscar, vamos procurar e tal. Aí, um curso de soldador, acho que eu gostaria de fazer, viu em algum lugar, algum amigo, sei lá, e falei, então vamos procurar, né, no Senac da vida aí. Só que o curso é em torno de R$ 2.900. Mas para ele fazer esse curso, ele teria que concluir o 6º ano, que é onde ele deixou interrompido. Aí, não parei aí, então vamos lá, vamos concluir esse ensino. Em Mesquita tinha um projeto na época que o estudante ainda ganharia R$ 100 para estudar no PEJA, né? E o cara ainda ganharia uma bolsa de R$ 100, que é um auxílio que a prefeitura dava naquela época. Eu fiz a matrícula, coloquei tudo na fita, ó, só você ir. Aí chegou no dia de ir, cadê? Não foi. Quando eu fui procurar saber por que não foi, porque, não, para ir para a escola todo dia, não quero não. Achei que era só uma vez ou outra, mas todo dia não dá para mim não. Aí, ó, a minha mão estava assim, né? Aí eu, infelizmente, não tinha como, porque a minha frustração foi tão grande, né? Eu que sou da educação, o cara falava, ia ganhar dinheiro, mas ele não queria porque tinha que ir para a escola todo dia. Aí eu falei, ainda não é o momento dele, infelizmente, né? E é aquela questão do livre-arbítrio que você acabou de falar, não era o momento dele, vamos deixar passar mais um sufoco para ver se caminha, né? Para ver se aprende com os erros. E assim está sendo. Marcelo levantou a mãozinha aí. Só rapidamente, e o pior, só rapidamente, é que a vida bate o doído, né? Quando a vida começar a bater para corrigir, meu Deus do céu. Tenho dito. Isso aí. Certa feita eu ouvi uma frase que eu demorei a entender, só mesmo com o tempo eu pude compreendê-la, que é a seguinte: nós não devemos ajudar a quem precisa, mas sim a quem quer. Porque muita gente precisa ser ajudada, mas não se encontra no momento adequado para tal. Então, você vai oferecer, como é o caso aí do seu parente, você tinha tudo, boa vontade, condição de ajudá-lo, mas ele não estava querendo. E é por esse motivo que nós e outras pessoas estamos aonde estamos. Porque a gente simplesmente quer ficar nessa zona de conforto. Que é fácil falar do outro, né? Mas cada um de nós aqui tem uma zona de conforto que está aí engateando há bastante tempo. Então, é isso. A gente precisa dar ouvido àquele que bate a nossa porta e diz, olha, estou precisando de uma ajuda.
tá ruim lá em casa, a situação tá assim. Esse aí, ele já saiu, né? E aqui eu vou contar que tem um caso muito legal, que é do meu sogro. Um cara maravilhoso, né? Mas viveu a vida toda exercitando muito o orgulho. E aí eu falei, olha, cara, a gente precisa mudar. E aí fizemos aí um curso, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vai no vizinho e pede um ovo emprestado. Aí ele falou, mas eu não estou precisando de ovo. Eu sei, é por isso mesmo. É só para você ir do lado e pede a ele. Você precisa exercitar o pedir. Aí ele, muito contrafeito, ele falou, cara, mas não dá não. Um ovo só, não, pede 3, depois você entrega 6. E ele era muito interessante porque para cada solução que eu apresentava, ele apresentava 2 problemas. Até que ele precisou ir, de alguma forma, já disse, olha, eu queria saber se a senhora aqui não empresta para o Marcelo, ele está precisando de 2 ovos, a senhora empresta para ele? Ou seja, era a oportunidade dele, ele não compreendeu. Então, veja, que para aquele que não entendeu, ele vai arrumar subterfúgios. Então, vai viver uma vida de dificuldades em determinadas áreas e outra ele já está se dando bem aqui. É isso aí. É bem desse jeito mesmo, né? Posso falar só rapidamente, Regina? Rapidinho. Nem o plano espiritual ajuda indiscriminadamente. Estou lendo ali o livro do Manuel Filomeno, que é maravilhoso esse livro. Falando do nosso atual momento. Ó. No rumo do mundo de regeneração. Está falando da pandemia, de tudo, olha, forte, pesado. Mas está lá, o Manuel Filomeno está lá acompanhando, né, os trabalhos de auxílio nesse momento que o mundo está passando. E, às vezes, ele fica penalizado porque os mentores não ajudam determinada pessoa que está precisando muito. Está precisando, é isso que se falou, mas não está querendo. Então, eles falam carinhosamente, eles não censuram, eles orientam com todo amor, com todo afeto. Mas se a pessoa de todo não quer, ele vai ter que sofrer mais um pouquinho. Infelizmente. Vai ter que sofrer mais um pouquinho até despertar. Porque quando não é pelo amor... Vai ter que bater mais um pouco na carne. A vida tem que dar mais uns cascudos. Pois é. Desse jeito. Vamos avançar, Regina? Senão vai ter que fazer a 3ª semana. Ai, vocês não vai. Não. Vamos encerrar hoje. O recorde da Eliane. Vai bater o recorde. Então, acho que a gente até já comentou aqui alguma coisa a respeito desse emprego das riquezas, né? Podemos avançar. Comum. Podemos avançar. Deixa eu... Assim, essa parte que fala em assuntos do sentimento, né? Essa parte eu queria fazer algumas colocações, sim, e também aceito as de vocês. Quantas vezes, por causa do mau emprego do recurso, né, nós machucamos aqueles que estão à nossa volta, ou então obrigamos as pessoas, né, que nos cercam ou que têm alguma relação conosco a se sacrificarem de alguma forma, justamente porque o egoísmo ou o orgulho ainda não nos faculta a utilizar, né, os haveres que nos foram colocados à disposição da melhor forma, seja para a família, seja para o grupo, seja para a coletividade. Eu fico imaginando se eu fosse assim, uma secretária de obras, né, se eu estaria colocando os meus trabalhadores para trabalhar, por exemplo, em dias de chuva. Você imagina pavimentar uma rua em dias de chuva só porque eu estou pagando o salário dos coitados? Pelo amor de Deus, eu vou estar arriscando a saúde dos meus trabalhadores? Pelo amor de Deus, ninguém tem que pensar nisso. Né? Então, assim, até que ponto, em nome do dinheiro, você sacrifica, né, a boa vontade ou então a necessidade de alguém? Isso é algo que acho que é importante a gente pensar. Quantas vezes o recurso faz com que as pessoas se sacrifiquem, ou pior, deixem de se sacrificar e sacrifiquem terceiros, que é pior ainda. Eu vejo muito isso nas famílias. E eu estou assim, aprendendo muito com a doutrina a rever algumas coisas
embora que é doloroso a gente reconhecer que o outro pensa diferente de nós, né? Muitas das vezes o triste é isso, a precipitação do outro, não pensar no futuro, a imprudência, né? Na utilização dos recursos. Uma vez o meu marido estava me falando que um conjunto de irmãos herdaram, acho que o patrimônio de um banco, e por nunca terem se preocupado com o futuro, acabaram com o dinheiro e levaram o banco à falência. E aí, quando ele falou isso, no primeiro momento, eu pensei na necessidade tão grande desses filhos em aprenderem a olhar o mundo que não fosse apenas do ponto de vista do umbigo deles. Mas depois eu pensei, e os funcionários que perderam os seus empregos, né? Pais de família, pessoas que contavam com aquela oportunidade de trabalho. Porque o dinheiro ele também precisa ter, né, essa utilização bem casada com o interesse do outro, mas também a necessidade do outro, né? A gente não pode pensar que o dinheiro ele vai frutificar. Opa, tá tudo bem aí? Acho que o celular de alguém caiu. Foi do Sérgio. Ah, tá. Então, e a gente precisa pensar um pouco sobre o quanto que o dinheiro... algumas pessoas com pouco esclarecimento acham que o dinheiro força a questão da expressão afetiva, né? O quanto que eu posso oferecer para ganhar o coração de alguém, né? Ou então, até onde eu posso pagar para ganhar a fidelidade de alguém? Qual é o preço que eu tenho que pagar para me manter, sei lá, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento supostamente arruinado? Então, essa relação do dinheiro com o sentimento é outro elemento que a gente precisa tomar muito cuidado. Na minha vida de assistente social, eu já escutei questões relacionadas a relacionamentos que já não vinham mais dando certo, né? Aparece muito essas situações, né, no trabalho que eu faço de mães, né, mulheres que solapam a sua integridade física, ou então se submetem a um relacionamento abusivo em nome da falta do recurso financeiro. Ou então, o contrário, acham que não tem outra saída e se acomodam dentro de uma situação por conta do recurso, quando, na verdade, o respeito ali naquela relação já foi pelos ares. Então, essa relação do dinheiro com a nossa condição, né, de lidar com as necessidades afetivas do outro, ou as nossas, também é um elemento que precisa ser pensado com muito cuidado, né? Nós vivemos num mundo em que, infelizmente, os casamentos, né, duram menos, os namoros ganham um outro significado, né? Os casamentos também, muitas das vezes, acontecem devido a interesses materialistas muito mais do que, né, o interesse em realmente tocar uma vida juntos da melhor maneira possível. E muitos relacionamentos também acabam em função do bom ou do mau uso, né? Porque muitas das vezes o bom uso feito por nós pode não ser o bom uso que o outro que está do nosso lado ou que dependa economicamente, né, da gente, pode não estar tendo o mesmo entendimento. E quantas vezes eu vi aquele que detém o recurso e impor, né, o relacionamento, enquanto que o outro está sendo massacrado, sacrificado, né? E essa questão afetiva relacionada com dinheiro, eu já vi servir de motivos para o ser humano se precipitar na direção da violência, da loucura, da depressão. São outras tantas consequências que a gente precisa avaliar com cuidado no uso que se faz, né, do recurso que se tem, da riqueza, do patrimônio que se tem, ou que está à nossa disposição. E eu fico assim muito pensativa sobre isso,
porque nós vivemos, nesse momento de pandemia, situações em que essa violência dentro das casas, das famílias, segundo o que os meios de comunicação nos repassam, está crescendo muito. Eu, como tenho ficado muito em casa, tenho saído mais para trabalhar e fazer compras, eu não tenho tido tanto contato com as colegas, amigas casadas, as conhecidas, todas aquelas que me traziam esse tipo de informação. Mas eu tenho feito preces por todas as amigas conhecidas casadas, irmãos, colegas conhecidos casados, porque eu acho que essa ansiedade, né, com a qual muitos de nós não estão conseguindo lidar da melhor forma, né, esse isolamento social imposto a nós pelas condições, pela crise sanitária, aqueles que têm menos condição psicológica para lidar com essa ansiedade podem perfeitamente transformar essa ansiedade em algum tipo de violência, né, e não apenas violência física, outros tipos de violência, e utilizar o recurso, o dinheiro, enfim, né, os haveres de que dispõe para manter o outro dentro da relação, mesmo cometendo abusos. É uma coisa que a gente precisa ficar de olho bem aberto, né? Porque muitas das vezes quem está numa posição de deter o recurso não reconhece que está abusando daquele outro que ou possui menos ou não possui recurso nenhum. Júlio está aguardando para falar, tá, Regina? Ok, Júlio, pode se colocar, por favor. É muito rápido, né? Só para pegar um gancho naquela sua fala, quando você trazia o quanto a questão social colabora, é um fator de dificuldade para a manutenção da caridade, né? Essa dependência econômica que você falava me fez lembrar um colega, até um professor de uma academia que eu frequentava, que ele dizia que o amor dura até a botija de gás acabar e você não tem dinheiro para comprar outra. Aí pronto, acabou o amor. Mas a gente percebe muito isso, né? O quanto, de fato, a questão social traz uma série de consequências. É claro que, do jeito que é colocado, a gente sabe que é uma providência, é coisa da providência divina. A gente vê pessoas que ficam atreladas às outras por conta da dependência econômica. Isso é muito comum. E eu falo isso porque isso gera consequência lá no meu trabalho. Isso gera uma série de consequências no meu trabalho, porque as pessoas não conseguem manter um padrão, para trazer aqui para a nossa conversa, de caridade, uma convivência dentro de um padrão de caridade, ainda que seja material, embora o nosso tema lá no início seria mais a caridade moral, mas as pessoas não conseguem manter esse padrão, e aí gera o conflito, e o conflito vai desaguar lá na minha atividade. Se a gente for falar sobre isso, realmente até muda todo o rumo da prosa, é por isso que eu vou parar por aqui. Né? Eu entendo, Júlio Filho, quantas vezes os conflitos individuais da vida civil são resolvidos pela justiça, né? Quantas vezes, na impossibilidade de se resolver de maneira amigável, né? Se coloca a justiça para resolver esses nossos impasses aí do universo das relações humanas, não é mesmo? Então, eu gostaria de saber se tem mais alguém que vai fazer alguma colocação sobre isso. Não? Podemos seguir? Então, a moeda e o trabalho. Regina, só para te lembrar que são 9h15, aí a gente vai passar um pouquinho mais rápido nesses últimos slides para a gente concluir, ou a gente vai para a terceira semana. Não, a gente conclui hoje. Vamos lá, então. Então, né, esses bens que nós temos
na Terra, essa mensagem nos lembra que nós somos apenas usufrutuários. E acho que isso, o momento em que mais fica claro, né, para o ser humano, isso é quando você luta uma vida inteira em nome de pagar a casa própria e sei lá, né, investir em alguma coisa, né, em alguma coisa que você considera útil, né, para o trabalho, e aí a vida passa, as décadas se passam, lá vai, né, tanto tempo de trabalho, investimento financeiro, investimento de dedicação, e aí quem acaba usufruindo são os filhos, os netos, e aí a gente pensa, poxa, mas trabalhei tanto. É sempre essa questão de você, como diz aí a mensagem, condenar a fortuna pelos desastres da avareza, ou então não levar em consideração o tempo certo para cada coisa. No último culto no lar que eu fiz aqui, né, com meu marido, meu filho, nós falamos sobre o tempo certo de cada coisa embaixo do céu. Né? Acha muito nisso. A doutrina nos ajuda nessa parte. Empregar no trabalho, tentar equilibrar, né, a atenção que você precisa dar à família e não ficar escravizado da questão do trabalho em nome da moeda, em nome da aquisição de recursos materiais e deixar de lado até a própria saúde, ou então buscar no vício um anestésico, né, para alguma coisa, algum investimento alto que se fez e não rendeu aí aquilo que se objetivava. As criaturas ainda correm esse risco, né, por dar valor excessivo à questão da moeda e nem sempre o tanto que se trabalha retorna em moeda. Então, a gente busca, né, essa resposta financeira, a gente busca a remuneração adequada, a gente, né, se esforça. Quantos de nós, né, vai em busca aí de uma segunda, de uma terceira formação, em busca de garantias no futuro, né, mesmo diante da crise do país, mas ainda assim nós vivemos dentro de um universo, de uma sociedade materialista. Então, as tentações, nossas tentações, elas são muitas e é o tempo todo. Só pensar no tanto que nós somos bombardeados pela mídia na tentativa de fazer de nós assim consumistas contumazes, né? E é esse o cuidado que nós temos que ter no uso dessa moeda que nos chega e vigiar, né? Vigiar para que não caiamos no abuso, vigiar para que não nos tornemos obsessivos em relação à questão da moeda, né? E também não sejamos cruéis com aqueles que não conseguiram, né, reunir ao longo de uma vida o conjunto de haveres que porque nós, infelizmente, vivemos mesmo numa sociedade desigual, onde nem todos que querem, né, nem todos que têm a disposição de trabalhar conseguem, de fato, as oportunidades de trabalho para pôr as mãos, né, na quantidade de moeda que acham que precisam ou que, de fato, precisem para honrar seus compromissos, seja de ordem individual, coletiva, familiar, né? Uma vez eu vi um colega falando: eu quero manter minha empresa de pé, não por mim, porque eu já consegui tudo o que eu precisava para mim e para minha família. Eu quero manter minha empresa de pé porque eu transformei meus trabalhadores, meus empregados em amigos. Eu achei um barato essa colocação, né? Eu pensei assim, poxa, acho que essa pessoa está começando a entender um pouco melhor, né, de caridade moral. Ele quer gastar os anos que restam da vida dele tentando fazer dinheiro para contribuir
com a continuidade do trabalho, né, da vida laboral dos colegas que antes ele considerava empregados, mas agora são colegas dele, são amigos. Isso eu achei bastante interessante, bem altruísta, né, da parte dele, embora que não é senso comum esse tipo de pensamento nas empresas nem dos empresários. Mas é algo para a gente pensar, né? Alguém que transformou os seus empregados em amigos e já não trabalha pensando apenas em si ou nos seus interesses ou para fazer crescer a sua fortuna, mas para garantir o emprego daqueles, né, que dependem do seu trabalho. Eu achei muito interessante essa fala desse senhor. Já era um senhor quando ele fez essa colocação numa das entrevistas que eu vi sobre empreendedorismo. Alguém quer fazer alguma colocação? Ah, o Júlio Filho, né? É exatamente sobre o que você falava agora, né? O que a gente vem aprendendo, que a doutrina vem nos ensinando, é que é exatamente esta a finalidade da fortuna. Não é isso? Exatamente essa, promover as pessoas em torno de nós, gerar emprego, porque emprego é uma questão de dignidade. Então, os outros se tornaram amigos porque ele soube cativar esses amigos. E agora ele se esforça para manter a dignidade dos amigos. Trabalho realmente é uma questão de dignidade, você ter condições de sustentar sua família, mesmo com dificuldade, mas poder honrar os seus compromissos, isso é fundamental. De fato, os espíritos falam para nós que a fortuna tem essa finalidade, né? Educar, promover o trabalho, promover aí o bem-estar das outras pessoas. É muito interessante essa sua fala. Entendido. Uhum. Podemos seguir, Jaqueline, com os slides, por gentileza? Sim, eu já tinha passado esse aqui, Regina. Eu não sei se você tem algum comentário a fazer sobre ele. Eu acho que ele vai bem... Não, que você está falando já agora, né? conseguimos falar bem dessa parte. Tá. Eu lembro da fala de alguns colegas. Eu lembro de alguns colegas falando sobre essa questão da contabilidade moral da vida, né? Falas muito interessantes foram colocadas na segunda-feira passada a respeito dessa contabilidade moral, sim. Então, a gente está indo na direção... Sua internet está falhando de novo. Tira a imagem. Tira a imagem, Regina. Está falhando de novo sua fala. Já tirou, mas... Você quer saber o número, Jaqueline, que nós estamos? Peraí, Jaqueline, está me ouvindo? Estou tentando te ouvir. 45? Eu estou tentando também. Deixa eu só... porque eu não Alguém tenho... está dizendo que a net de alguém aí está perdendo pacotes. Eu tirei a imagem dela, que aí a voz fica melhor. Tá, ok. Então, Só se eu é importante a gente falar. Agora ficou bom? Está melhor, pode continuar. Ok. Então, essa questão que é trazida aqui na mensagem 45, que fala: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, é um pouco daquilo que eu estava falando em relação ao outro slide, né? A gente tomar esse cuidado, vigiar muito a si próprio nessa questão, né, do excesso de importância dada às questões materiais, né? A própria propriedade privada que se tem, né, de recursos pequenos, médios ou grandes. E aqui ele fala de quando a gente não dá valor, não faz conta, não percebe
né, o quanto a bondade divina foi generosa conosco em determinadas situações, né? E eu hoje em dia eu entendo melhor aquela coisa de em tudo dai graça, realmente, né? Se a gente for avaliar a nossa situação em relação a uma série de outros irmãozinhos, famílias que nesse momento, né, do país e do mundo estão assim muito em situações muito miseráveis. Acho que o termo é esse, né? A gente precisa pensar realmente, poxa, quantos livramentos, quantas oportunidades que nós temos, oportunidade de aprendizado, oportunidade de trabalho, né? O recurso mesmo da nossa moradia, que nos protege, e o quanto que muitos de nós ainda não agradecem, ainda não reconhecem. O digníssimo acabou de chegar, que bom. E aí a gente precisa tomar esse cuidado, né? Não dar ilimitado valor para esses haveres materiais e começar a reconhecer que eles têm uma finalidade, que é a finalidade do aprendizado, como o Júlio Filho colocou. Se não nos servir como aprendizado, né, se esses recursos materiais não nos colocarem numa condição de exercer o que é de melhor em nós, a nossa capacidade de sermos generosos e de dividir e fazer essa divisão sempre usando o bom senso, como as outras colegas colocaram, fatalmente o uso dessas propriedades está fadado a seguir um caminho negativo, né? E essa é o grande desafio, na verdade, né? O desafio de fazer bom uso desses recursos, ao invés de utilizar apenas na questão individual, pessoal, de interesses mundanos e do orgulho de cada um, né? Esse próximo item vai falar da propriedade transitória. E como é transitória, meu Deus do céu, né? Aquilo que faz parte da nossa casa, do nosso quarto, do nosso cantinho hoje, pode não fazer parte amanhã, né? Nem o nosso corpo nos pertence, ele não fica conosco para sempre. E dirá esses recursos que são perecíveis, sim, assim como o nosso corpo, podem sair do nosso da nossa propriedade, né? Não estar mais sob nosso comando, porque é muito fácil perder dinheiro no mundo em que nós vivemos, e esse é o grande cuidado. Esse é o grande cuidado que nós precisamos ter. Se o recurso não tiver à disposição desse nosso melhor lado, com que facilidade, né? Ele pode justamente servir de instrumento do nosso vício, né? Da degeneração do nosso caráter, de nos colocar numa condição de cair em tentações seríssimas que podem colocar a nossa vida em risco ou a vida daqueles que nos cercam, e isso é de uma responsabilidade muito grande, muito séria, né? Eu lembro muito de coisas que eu aprendo com o Sandro Klinger, um psicólogo, mas também palestrante espírita, que eu aprendi a admirar, né, as colocações que eu aprendo com ele, e o meu companheiro também aprende com ele sobre isso, sobre essas questões nossas internas e que ditam a maneira como nós vamos lidar com o mundo, com as questões materiais, com os excessos, né? E é tudo uma questão mesmo da gente vigiar quem nós somos, vigiar aquilo que estamos fazendo de nós mesmos, né? A Monja Coen tem uma mensagem que fala sobre a questão do hábito transformar o caráter, mas aí é porque a gente tem que escolher o hábito, né? Escolher qual é o hábito que vai fazer parte dia a dia, né?
dos nossos anos de vida, das décadas da nossa vida. Que hábitos são esses? Que desdobramentos esses hábitos têm? Principalmente na utilização, né, dos recursos que nós temos, ou em maior ou em menor quantidade, né? Qual é o tamanho da nossa ambição, né? Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar em nome dessa ambição, a serviço de quem está a busca desenfreada que pode redundar no excesso, e esse excesso que começa na questão material, ela pode crescer, e esse excesso pode nos engolir em algum momento e acabar prejudicando justamente essa possibilidade que nós temos de melhorar o nosso caráter, melhorar as nossas condições de lidar com o mundo e atravessar a vida. Alguém quer fazer alguma colocação? Não Então, temos mais tempo, Regi. Vou pedir para você já são 9h30, né? Você vai Então, falando alguma coisa sobre os últimos slides aí. Esse finalzinho eu acho maravilhoso. Fala assim: aplaque a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas. Minha gente, eu trabalho em hospital, vocês têm noção do quanto esse tipo de mensagem está dentro do meu dia a dia, né? Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Eu me sinto convidada, por conta do tipo de trabalho que eu executo, a produzir de uma forma ou de outra caridade moral quase que o tempo todo das 12 horas de trabalho. E está sendo um aprendizado. Posso dizer a vocês que eu nunca me senti tão chamada nessa direção. E aqui tem o finalzinho, né? Que eu não sei se é o final dos slides, mas vai ser o finalzinho da nossa live, que fala das boas dicas para usar agora na campanha dos agasalhos, né, do inverno que já está chegando. Afinal de contas, final de junho, né? Tudo bem que o inverno no Rio de Janeiro não é assim um inverno como esse de Petrópolis, né? E da região sul do país, mas costuma ser um invernozinho que já nos convida a procurar nos nossos armários os agasalhos e usar de toda a caridade material e moral que nós possamos, na tentativa de aplacar o frio do irmãozinho e, a partir daí, ir trabalhando a questão da caridade no nosso dia a dia. Alguém quer fazer alguma colocação? Sobre essa última fala aí, Regina, das campanhas, né? A Fernanda tinha feito uma solicitação no grupo e quem pôde contribuir, talvez, acho que ela tenha mandado as fotos, ela comprou vários jogos de lençóis, né, para uma instituição que ela solicitou ajuda, bem bacana, assim, o trabalho, né, porque tem várias caminhas e aí precisa sempre, né, dessa campanha e ela nos deu uma oportunidade, quem pôde abraçar é sempre bom, né? Então, você já fez suas considerações finais para a gente poder encerrar, né? Vamos, então, colocar a canção e, em seguida, o Francisco Jesus fará a nossa prece final, tá? A Patrícia já está com a música aí no ponto. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e
somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Jesus, querido irmão e amado mestre, neste momento agradecemos pela oportunidade que tivemos nesse momento de refletir sobre as nossas atitudes em relação aos nossos companheiros de caminhada. Ainda temos muito que aprender, porque as dificuldades que existem entre nós ainda são maiores do que as virtudes. E que somente com o aprendizado e com o tempo, com a maturação, um dia alcançaremos essa realidade que é estar sempre dispostos a auxiliar aqueles que estão a caminho junto conosco. Ainda é muito difícil para nós. E as contingências nas quais atravessamos no momento, o mundo em que vivemos, de muitas diferenças entre nós, nos deixa muito pensativo em relação a algumas atitudes que às vezes deixamos de tomar, porque na realidade nós avaliamos de que maneira seria mais útil estender a mão àqueles que nos buscam. Porque muitas das vezes nós nos decepcionamos com as situações que criamos e ainda
pela nossa imperfeição, ainda cobramos. Mas estamos caminhando e contamos com o auxílio da espiritualidade amiga, desses trabalhadores do bem, que nos assessora e que está nos direcionando a conquistarmos um dia a nossa evolução e a capacidade de atender sem fazermos exigências. Que Deus, esse Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, derrame sobre nós suas bênçãos, para que um dia possamos alcançar esse destino. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Francisco Jesus. Muito obrigada, Regina Souza, por mais essa semana, né, de contribuição aí, deixando-nos um dever de casa, né, para a gente poder refletir sobre as nossas ações, sobre a necessidade da gente exercitar essa caridade moral e como nós estamos, né, auxiliando o nosso próximo e indiretamente a nós mesmos. Então, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, por esse estudo. E quarta-feira que vem, não, quarta-feira não, quarta-feira mesmo, hoje é segunda, né? Hoje é segunda. Quarta-feira a gente está junto de novo e para estudar mais um pouquinho da nossa doutrina maravilhosa, né? E que tenhamos aí uma noite abençoada, que o nosso trabalho continua, a gente sabe disso, né? E a gente se encontra na próxima quarta. Fiquem com Deus, um abraço. Virtual pode, gente, abraço, né, Tereza?